Abra comigo o Salmo que está lá, Salmo de número 116, o verso de número 17. Quem encontrou, diga amém. A Bíblia diz assim: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Vamos ler novamente? Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós que estamos aqui reunidos, temos um desejo que é ouvir a sua voz. Eu costumo dizer, Pai, que as minhas limitações, elas não podem ser o impeditivo do Senhor falar aqui hoje, Pai. Nós confiamos, portanto, nas suas misericórdias, para que o Senhor fale conosco de forma poderosa, fale conosco de forma audível, e que o Senhor não leve em consideração, Pai, as minhas limitações, mas que o Senhor me use como um canal de bênção para esses irmãos. Nenhum deles veio aqui para ouvir o pastor Rafael. Todos vieram aqui para prestar um culto ao Senhor e ouvir a tua palavra, Senhor. Portanto, fale conosco. Eu reconheço que eu preciso da ação do teu Espírito nesse momento aqui, hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós já fomos ministrados por essa palavra, gratidão. Ou já ouvimos alguém ou uma música em específico, né? Fato é que essa palavra está na boca até do menos crente, talvez, até o mais crente, mas todos nós em comum temos uma sensação de que somos gratos em certa forma e que gratidão é uma coisa que todo mundo ouve por aí, né? Seja numa frase, seja numa tatuagem, seja numa placa em algum lugar, a gente tem a tendência de ter o contato e de automaticamente saber o que é gratidão. Até aqui, ok, amém, irmãos? Mas o que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias é a respeito de coisas que nós sabemos sem saber e coisas que fazemos sem saber como fazer ou sem ter conhecimento. Mas, pastor, o que você está falando? Eu estou dizendo que há alguns princípios bíblicos que nós sabemos, ou pelo menos parece que sabemos. Eu vou te dar um exemplo. Se você for perguntado aqui por alguém, nós precisamos ser gratos? Todos aqui de forma unânime vai responder sim. Nós precisamos ser gratos. Você é grato? Sim, sou grato a isso, grato àquilo. Então, essa sensação de que coisas simples nós já estamos com nota 10 e já fazemos, tem me levado a algumas reflexões e até mesmo uma suspeita de que dentro da igreja existem muitas pessoas que estão ouvindo, mas na verdade não sabem exatamente o que estão ouvindo. E se a gente não sabe exatamente o que está ouvindo, como que a gente vai poder colocar em prática, em ação? Mas é de comum acordo aqui entre nós que quando se trata de gratidão é um assunto pacificado. Todos nós temos que ser gratos. Todos nós precisamos ser gratos. E às vezes surgem pessoas daquelas mais religiosas, que são as nossas educadoras, e até aquelas que nos corrigem. Às vezes você fala uma coisa, vem alguém e fala, você precisa ser mais grato. Não que ela esteja errada na sua instrução, mas é interessante que nós não conseguimos muitas vezes entender qual é o significado bíblico dessas coisas. Nós não conseguimos entender. Mas hoje, com a graça de Deus, eu espero que nós, pelo menos, tenhamos o início de um entendimento aqui a respeito da gratidão, que essa palavra ela seja como algo que vai te despertar a estudar mais a respeito, né?
Nós temos um tema que está aí, por gentileza, repetindo, que é sacrifícios de ação de graças. Sacrifícios de ação de graças. Muito bem. Eu vi uma frase esses dias, a frase estava escrita assim: antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. Quem já ouviu essa frase? Tem alguém que tatuou essa frase? Senão tem que mudar rapidamente aqui, né, para não ter problema com o irmão. Ninguém fez isso não, né? Graças a Deus. Quando eu li essa frase, eu não sabia se tinha alguma coisa, o que era, mas algo dentro de mim me falava que essa frase ela estava errada ou pelo menos rasa, quando se trata do conceito de gratidão. Então, eu fui buscar entender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala a respeito de gratidão. E também tenho percebido que há um movimento nas igrejas de pessoas que entendem esse ambiente como um lugar que elas vêm para agradecer. Você já viu as pessoas tirar foto e postar assim? Hora de agradecer. Vai falar que você nunca viu. E é interessante que isso não é uma realidade só das protestantes. Muitos católicos que eu sigo, colegas, amigos, eu vejo que posta lá, hora de agradecer. Que também, ao meu entendimento, e quando nós observamos para a palavra de Deus, há alguns equívocos que eu quero destacar nos próximos minutos aqui. A sensação que eu tenho é que nós não estamos compreendendo exatamente o que é essa ordenança bíblica, e sim, é uma ordenança bíblica. A gratidão. Mas hoje nós vamos trazer um pouquinho a luz da palavra de Deus para a gente entender um pouquinho melhor. Então, o que é a gratidão? Às vezes nós pensamos que na gratidão como uma erupção espontânea de emoção depois de algumas coisas boas que aconteceram na nossa vida. Vou repetir para você entender. Às vezes nós achamos que a gratidão ela é a consequência, o resultado de algo muito bom que acabou de acontecer nas nossas vidas, né? Aquele Pix que acabou de cair, ô glória. Uma situação que você esperava que fosse resolvida, uma notícia de um diagnóstico que te trouxe alívio. Então, nós consideramos muitas vezes e subjugamos a gratidão para esse cenário, né? E o que me incomodou na frase antes de tudo, fé, e depois de tudo, gratidão, foi justamente o fato da gratidão estar condicionada a um bom resultado que nós recebemos. É como se fora daqui da igreja nós dessemos o nosso corre. Vamos trabalhar, vamos ganhar vida, cuidar da nossa casa, fazer as coisas. E aí a gente vem para a igreja, hora de agradecer, local de agradecimento. Mas eu tenho que dizer para você que a igreja é muito mais que um local de agradecimento, irmão. E que a gratidão vai muito além do que o resultado de bons resultados, ou melhor, do que a consequência de bons resultados que nós tivemos na nossa vida. Porque se a gratidão é consequência de bons resultados que tivemos na nossa vida, nós temos um problema bíblico, irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 e 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16. Olha só qual que é o problema. Alegre-se sempre. Orem constantemente. Deem graças em todas. Quem está lendo aqui? Deem graças em todas. Ué. Mas a gratidão que nós entendemos não é o resultado, não é consequência de uma boa notícia que chegou, ou de um bom momento que nós estamos vivendo na vida. Se é, nós não conseguimos viver o que a Bíblia está falando aqui para nós nesse momento. Porque a Bíblia está dizendo assim: deem graças em todas as circunstâncias.
graças em todas as circunstâncias. Em outras versões, em tudo dai graças. E a continuidade do texto diz assim: pois esta é a vontade de Deus para vocês, no quê? Em Cristo Jesus. A Bíblia está revelando que a vontade de Deus para nós é que sejamos agradecidos em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Não é o que o pastor Rafael está forçando, não é o que eu estou imaginando, mas é o que a Bíblia está dizendo. E ela diz assim: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Interpretação de texto: vontade de Deus em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque o ato de dar graças, mesmo em circunstâncias desafiadoras, é o reflexo do caráter de Cristo. E da maneira como ele viveu. Ao dizer em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo nos lembra que a gratidão faz parte de um processo de imitarmos a Deus, imitarmos ao Cristo. Então, quando nós estamos observando esse texto de ser grato em todos os momentos, porque esta é a vontade em Cristo, é como se Paulo estivesse dizendo assim: vocês devem ser gratos em todos os momentos, porque devem imitar a Cristo. Cristo foi um grande exemplo para nós de que viver agradecido vai muito além do que celebrar as boas circunstâncias da nossa vida. Eu não sei se você está com essa expectativa a respeito do Evangelho, mas se alguém diz para você que entregar a sua vida para Jesus mudaria todas as suas circunstâncias e agora você teria uma vida só boa, mentiram para você. Sinto muito. Não quero ser estraga prazeres, mas mentiram para você. Porque quem aqui, por mais filho que seja de Deus Pai, já passou por circunstâncias difíceis? Eu já passei, irmãos. Eu vou falar um pouquinho mais alto. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, você conhece bem esse texto. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 11, 23. Quem encontrou, diga amém. Olha o que a Bíblia diz. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Ser traído para você é uma boa circunstância? Quem aqui celebra a traição? Quando a palavra de Deus nos orienta dizendo que devemos ser gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus Pai em Cristo Jesus, a palavra está apontando para as ações de Jesus, e uma delas, na noite em que foi traído, e não é qualquer traição, porque hoje em dia, às vezes, os namoradinhos são traídos e já fica, oh meu Deus, essa aqui é uma traição de morte, uma traição que Jesus sabia
que estava levando ele para a cruz do Calvário. E a Bíblia fala que na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças. Jesus agradeceu na noite em que foi traído. Se nós pudéssemos definir um objetivo da nossa igreja, da igreja do Senhor, definiríamos em uma só frase: nós estamos aqui para imitar a Cristo. Nós estamos aqui para fazer o que Ele faz, para ser o seu corpo na terra. E a gratidão vai além das circunstâncias, faz parte do processo de imitar a Jesus Cristo. Então, se você que se diz crente no Senhor, discípulo de Cristo, tem servido ao Senhor, mas ainda não é grato ao Senhor, eu sinto muito, mas você ainda não conseguiu imitar a Jesus. Você pode amar como Jesus amou, você pode falar como Jesus falou, mas você deve também ser grato como Jesus foi grato. A gratidão, irmãos, quando nós olhamos para a circunstância, nos dá um nó na cabeça. Porque nós estamos acostumados, faz parte da nossa cultura. Você recebeu algo, você logo diz: muito obrigado, e agradeço por esse favor. Nós estamos condicionados, ou pelo menos condicionamos a nossa gratidão sempre às circunstâncias. Eu quero abrir um parênteses para dizer que não é porque a gratidão não é circunstancial que você não deve ser grato a Deus pelas boas notícias. Se Deus tem feito coisas grandes na sua vida, é uma ótima oportunidade para ser grato. Se você não consegue ser grato em circunstâncias difíceis, e nem nas boas, meu Deus do céu, aí nós não podemos olhar para uma fase difícil e achar que ali não há motivos de gratidão a Deus. Mas há uma coisa que nos diferencia de outros povos. Nós não caminhamos com Jesus por necessidade, nós caminhamos com Jesus por prioridade. Em outras palavras, porque Cristo nos amou, é que nós o amamos. Isso também tem a ver com a gratidão. Porque nós não somos gratos porque algo aconteceu. Nós somos gratos, em primeiro aspecto, por quem Deus é. Ele é maravilhoso. Por isso, 2 Coríntios 5:7, a Bíblia diz: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. Efésios capítulo 5. Se você quiser abrir, Efésios 5, primeiro versículo. O apóstolo Paulo começa dizendo assim:
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Uma pausa. Imitadores, diga imitadores. Imitadores de Deus. Agora vai lá para o verso de número 4. Não haja em algumas versões, não haja conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Antes, pelo contrário, ações de graças. Deixa esse texto aí. Olha só. Nós estamos diante, irmãos, eu não sou professor de português, meu pai é. Se eu estiver falando errado, ele vai me corrigir. Nós estamos diante de uma realidade que no português chama-se antítese, que é quando uma coisa faz oposição à outra numa frase, contraste com a outra numa frase. E olha só o tipo de antítese que o texto está utilizando aqui. A primeira realidade de uma pessoa que tem conversação torpe, palavrões, fala bobagem, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes. Essa é uma realidade. A antítese, segundo o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, é alguém que se apresenta com ações de graças. Isso é interessante. Por que é interessante? Eu vou explicar. Paulo não está orientando assim, nem conversação torpe, você tem que falar certinho, não fale palavrão. Não. Ele está falando que toda essa sujeira se resolve com ações de graças. Tudo isso aqui se resolve com ações de graças. O que aprendemos é que a gratidão é o remédio para um coração impuro. Todo coração impuro, quando recebe o antídoto, a vacina da gratidão, se transforma. Então, se você é uma pessoa que fala, reclama, fala palavrão, fala bobagem, e você começa a ter ações de gratidão, automaticamente há uma limpeza no seu coração. É interessante isso. É interessante. É interessante. Guarda isso. Quando mais eu preciso agradecer, é quando menos eu sinto vontade de agradecer. Sabia disso? Talvez por essa realidade que nós temos de que a gratidão é uma coisa circunstancial, nós achamos que quando mais vontade de agradecer é quando nós temos que agradecer. Mas olhando os textos bíblicos, nós vamos entendendo que quando menos vontade de agradecer eu tenho, é quando mais eu tenho que agradecer. É o que a Bíblia está mostrando para nós. Pode parecer para nós, meros mortais, uma loucura. Mas é uma ordenança bíblica, e é por isso que o tema dessa mensagem está aqui. Sacrifícios de ação de graças. Vamos ler rapidamente, pode só no telão, Salmo 116, verso 17. O texto que nós começamos essa ministração. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Alguém sabe aqui me dizer o que é um sacrifício? Sacrifício
é oferecer algo que custa caro. Sacrifício é oferecer algo que tem valor. Sacrifício de ação de graças não é uma coisa que a gente quer fazer, irmão. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graça. A palavra sacrifício aqui no texto está mostrando para nós a dificuldade que é oferecer ações de graças em situações, circunstâncias difíceis. É por isso, irmãos, que nós, quando estamos olhando para as circunstâncias, nós podemos pensar assim: puxa, mas o pastor leu que eu tenho que ser grato em todas as circunstâncias. Mas a minha situação está tão difícil, se eu for grato agora, eu vou estar fingindo. Eu digo para você, você não estará fingindo, você estará fazendo um sacrifício. É diferente. É diferente. A gratidão não é fingida, é um sacrifício, irmãos. Porque também vos entreguei aquilo que recebi. No dia que foi traído, partiu o pão e tendo dado graças. Meu Deus, que é um sacrifício maior do que Jesus. De agradecer uma circunstância como essa. Você não pode chamar de fingimento aquilo que Deus está chamando de sacrifício. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graça. É o que a Bíblia está dizendo. É um sacrifício. Se não é sacrifício, a gratidão tua é circunstancial. E aí, irmãos, com todo respeito, nós temos que conversar homens e homens, e mulheres e mulheres, meninos e meninos, meninas e meninas. Porque tem meninos e meninas na fé, que quando as coisas estão bem, são dizimistas, são ofertantes, são gratos, você vê o sorriso na cara, você vê a alegria, você vê a pessoa parece, meu Deus, só falta descer uma purpurina. Mas quando a circunstância não está bem, quando aparece um número, um menuzinho negativo na conta, quando recebe um fora, quando acontece alguma coisa, se vê o pastor, é perigoso chutar o pastor. E sabe o que é pior? Esse tipo de gente se incomoda com quem é grato. Porque tem gente que é uma alegria, que é grato em todas as circunstâncias mesmo. Mesmo. Esse vídeo aí é um vídeo que você já deve ter compartilhado nas suas redes sociais. Você já deve ter visto. De irmãos na África, adorando ao Senhor, sem nenhuma estrutura. Quem já viu o vídeo assim? É impressionante. Panela, não tem instrumento. Eles mesmos confeccionam os seus instrumentos. Não tem som, não tem amplificação de som. Esse vídeo em especial, depois eu faço questão de mandar no grupo da igreja. A igreja deles não tem teto, irmãos. E nós às vezes estamos aqui falando, nossa, mas como esse teto faz barulho? Estão celebrando a Deus. Estão adorando a Deus com alegria. Porque eles entenderam, irmãos, que gratidão é uma ação sacrificial que se oferece a Deus. Não é circunstancial, é sacrifício. Você oferece a Deus, porque você imita Cristo. Em tudo dai graças. Quem está entendendo, diga amém. Em tudo dai graças. O poder da gratidão, a Bíblia traz alguns versículos que vai nos abençoar. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, primeiro verso. A Bíblia diz assim: antes de tudo,
recomendo que façam súplicas, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de alguns homens. De todos os homens. Em favor dos reis e de todos os todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Meu irmão, Paulo está escrevendo essa orientação para Timóteo no período em que o governante era Nero. Nero. Eu gostaria que você, se tiver curiosidade, pensa que tem gente que é curiosa, chega em casa e vai pesquisar a palavra, os bereanos, que Deus levante os bereanos nesse lugar. Pesquisa quem foi Nero. Porque de repente a gente vai estar falando aqui e a pessoa vai pensar assim, mas é porque Paulo não viu Lula. Mas eu gostaria que você pesquisasse quem foi Nero. Um homem maldoso, que tinha prazer na morte de cristãos. Um homem que humilhava. E Paulo está dizendo que com ações de graças, orações e súplicas, nós vamos orar por todos esses homens. Por todos esses homens. Sabe de uma coisa? As mídias sociais, elas não são do diabo, irmãos. Não penso assim. Eu, pelo menos, não penso assim. Eu acredito que é uma excelente ferramenta que nós temos. Mas uma coisa as mídias sociais é capaz de colocar em nossos corações. É as nossas queixas e reclamações. Nós vemos notícia, nós recebemos vídeo, e tem que falar, às vezes são vídeos até inventados, as famosas fake news da vida, mas que são suficientes para nos desestabilizar. E faz com que a gente reclame. E eu quero dizer, de repente, até mesmo os governantes no qual nós não votamos, não temos apreço, estão indo de mal a pior, porque a igreja não ora por eles. Tem uns que ora, Senhor, envia um tijolo, envia um raio. Mas nós precisamos aprender muito, muito ainda o que é viver, de fato, de verdade, o caráter de Cristo, irmão. Nós estamos longe, bem longe. A reclamação, preste atenção nessa frase. A reclamação é para o diabo o mesmo que o louvor é para Deus. A reclamação é para o diabo o mesmo que um louvor é para Deus. E nós estamos infectados, porque nós estamos reclamões, irmãos. Nós somos reclamões. Colocar uma luz, reclama. Se não colocar, reclama. Se tiver no trabalho, alguma coisa aconteceu, reclama. Reclama, reclama, reclama. A reclamação é para o diabo, o que o louvor é para Deus. Mas a gratidão também é, irmãos, guarda isso, um portal para viver uma nova vida. Quando você entende o que é a gratidão bíblica, um novo mundo descortina diante de você, um novo mundo aparece, que você nem imaginava que existia. Eu vou exemplificar com o texto bíblico, que está lá em Filipenses 4:6, você conhece. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem. Mas em tudo, pela oração e súplicas, com o quê? Com ação de graças. Apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra guardará aqui vem do verbo grego, mas é um verbo grego que significa proteger ou vigiar. Esse é um verbo que tem a conotação de vigilância, atenta e proteção. Sabe os vigias de uma guarita? Sabe um segurança que guarda algo de valor, uma cidade, uma loja? Você sabe? Quem está aqui, diga amém. Você já viu como que eles guardam? Tem um agente de segurança pública aqui. Não é muito, ele não é um vigilante, mas é uma outra esfera, talvez, da segurança pública, mas em alguns momentos específicos, dependendo da missão, se for para, olha, resguarda aí uma autoridade. Como que você acha que o agente de segurança vai ficar? Mas que solzinho, hein? Chuvinha. Celular. Só os do Rio de Janeiro que ficam. Brincadeira. Não, você vai ver um agente de segurança bem posicionado, esperando que qualquer coisa possa acontecer e ele vai responder. A Bíblia está falando que quando nós deixamos a ansiedade, oramos com súplicas, com ações de graças, Deus guarda a nossa mente, o nosso coração, como segurança. Guarda a nossa mente, irmão. O diabo vem o tempo todo com sugestões. Fica ansioso, sua vida não vai dar certo, está tudo ruim, tudo errado, reclama, reclama. Mas você, quando passa pelo portal da gratidão, que apresenta para você uma nova vida, você sabe, o meu Deus está guardando a minha mente e o meu coração. Meu Deus está guardando a minha mente e o meu coração. Guardando como? Atento, irmão. Atento, como um bom soldado que guarda. Diga glória a Deus, irmãos. É uma promessa de Deus. Quando nós vivemos uma vida de gratidão, independente das circunstâncias, Deus nos oferece uma paz que excede o entendimento. Agora tem gente que sabe do início ao fim o verso, mas vive ansioso o tempo todo. Está faltando a gratidão. Você está orando, está suplicando, mas falta a gratidão. Diga assim, Senhor, ajuda-me a ser mais grato. Ser grato é a melhor maneira de viver. Ninguém pode parar uma pessoa que é grata. Eu já contei várias vezes aqui, vocês são tão gentis que sempre dão uma risadinha para não ficar sem graça. E se eu contei umas 50, é porque meu pai já contou umas 2.000 vezes essa historinha. E vocês sempre riem, então a gente ama muito vocês por isso. Mas meu pai sempre contava de um rapaz que falava bem de tudo. Bem de tudo, ninguém conseguia pegar aquele rapaz. Pensa num homem grato. Um dia alguém teve uma brilhante ideia e falou, eu vou falar do capeta para ele. Ele não vai ter o que falar bem. Não tem como. Vou pegar ele na estreita agora. Vou ver ele reclamar. O rapaz, o capeta destrói as vidas, hein? Você vê cada obra maligna nesse mundo, famílias sendo destruídas. Aí o cara mas pensa num bicho trabalhador. Uma pessoa grata, de bem com a vida, uma pessoa que entendeu o que é o poder do sacrifício de ações de graça, ninguém para. Isso não é coach, isso é realidade. A ingratidão, e vou falar sobre isso para a gente ir embora para casa, a ingratidão cega os nossos olhos. Sabia disso?
A ingratidão fecha os nossos ouvidos. Nós não ouvimos mais a voz de Deus, nós não vemos mais a ação de Deus. A ingratidão tem um poder de nos tornar deficientes espiritualmente falando. Mas a gratidão, irmãos, ela tem um poder de acabar, e eu anotei aqui, anular algumas raízes. Raiz da amargura, raiz da ofensa, mágoa, dúvida. Tudo isso que vai criando raiz no nosso coração, a gratidão, a ação de graças, tem o poder para quebrar e romper. E eu quero ir lá para a nossa origem, Adão e Eva. A Bíblia fala que eles foram criados e, de verdade, quando nós lemos o texto, nós ficamos até desejosos de estar naquele momento. Tamanha a riqueza de prazeres que eles usufruíam no jardim. Fruto da vida eterna, fruto da vida. Pensa você comer um fruto que te dá vida. Ô, glória! Hã? Chorrugas. As irmãs iam comer tudo, brincadeira, irmã. A Bíblia fala que na viração do dia o próprio Deus estava com eles. Pensa você encontrar com Deus no jardim, Kleber? Ô Deus, hoje foi assim, assim, assim. Eles tinham tudo, sim ou não, irmãos? Tinham, irmãos. Mas a serpente conseguiu enganar eles com uma coisa que eles não tinham, apesar deles terem tudo. A ingratidão, a falta de perceber tudo que eles tinham por algo que eles não tinham, fez com que eles pecassem. Fez com que eles comessem um fruto. Pecassem contra uma ordem do Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos tão obstinados a ter uma vida, não que nós temos que bombar, nós temos que crescer, tão obstinados que faz com que os nossos olhos, nossa mente seja cegados, nós não conseguimos mais perceber tudo que Deus já fez por nós. Nós não conseguimos mais perceber isso. Nós entramos numa situação tão terrível, nós não percebemos que nesse exato momento os seus pulmões estão funcionando, seu coração está batendo. Você não consegue perceber que coisas estão acontecendo, a constelação, tudo está em perfeito enquadramento e funcionamento para que você acorde amanhã. Para que você estivesse no culto aqui hoje. Tudo porque o inimigo a engana, dizendo ainda lhe falta algo. Ainda lhe falta algo. Tem gente que está dizendo em cima dos púlpitos, o melhor de Deus ainda está por vir. Irmãos, o melhor de Deus já veio, Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. A partir de Jesus, para nós tudo é lucro. Tudo é lucro. A gratidão é uma virada de jogo, irmãos. Quando você oferece a Deus gratidão e em situações difíceis, sacrifícios e ações de graça, você vira o jogo. Eu disse agora há pouco, uma pessoa grata o inimigo não consegue deter. Ah, mas esse pastor é meio estranho, né? Pensa num pastor amoroso. Mas esse pastor é gordinho, né? É gordinho, mas pensa no homem de Deus. Pessoa grata. Ela sai fora das rodas de murmuração, de reclamação. Ela tem um alvo. E eu quero finalizar dizendo que a nossa gratidão é o nosso testemunho, irmãos. Já parou para pensar? A nossa gratidão é o nosso testemunho. Salmo 105, 1. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazer conhecidas as suas obras entre os povos. O nosso testemunho está aqui. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazer conhecidos entre os povos os seus feitos.
Todas as vezes que nós rendemos graça, Senhor, nós estamos testemunhando para as pessoas. Alguém disse que uma pessoa amargurada, um crente amargurado que murmura, é um estelionatário da fé. Ele está sendo envolvido com uma mensagem de redenção. Puxa vida, uma mensagem de redenção. E sai na segunda-feira pedindo ajuda para o ímpio. Aquela cara assim, socorro. Não, você precisa mudar essa realidade na sua vida. Você precisa mudar isso agora, hoje. Isso está sendo um impeditivo de Deus continuar agindo na sua vida, irmãos. Talvez uma das coisas mais importantes sobre a gratidão é que ela glorifica a Deus. É que isso, às vezes, infelizmente, para o nosso coração tão carnal, às vezes a gente não dá importância. Mas se tem uma coisa que a gratidão oferece, é glória a Deus. Uma pessoa que é grata, ela está apontando para o seu Senhor. Há um ciclo de bênçãos que começa quando nós agradecemos. Está lá em 2 Coríntios 4,15. 2 Coríntios, vamos ler? 4,15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Quer dizer, a graça atuando na nossa vida vai multiplicar as nossas ações de graças. Isso é testemunho para os demais. Essa onda de ações de graças glorifica a Deus, faz uma igreja encher, faz sua família prosperar. E não entenda a prosperidade só pela vida financeira, faz a sua família prosperar de verdade. A melhor forma de trazermos glória ao nosso Criador é simplesmente agradecendo Ele. E você vai dizer comigo assim, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, por todas as suas bênçãos, para todos que quiserem ouvir, eu sou grato. Eu sou grato. Amém, irmãos? Sai dessa balela aí de que gratidão é só circunstância. Repito, recebendo bênçãos, reconheça, seja grato sim. Mas, irmão, se a circunstância não está favorecendo você, ofereça um sacrifício de ação de graça. Ofereça um sacrifício de ação de graça.